Eu gostaria de dizer o seguinte, que de alguma forma nós estamos inaugurando a oportunidade de confrontar a ação do dia 8 de janeiro com a omissão do dia 8 de janeiro. Eu desafio que alguém questione esses mal apresentados eventos que eu selecionei. Eu apenas selecionei. Por essa, a esquerda não esperava. Zanin teve uma atitude que deixou eles em pânico. Vou trazer todos os detalhes para vocês. E mais, o nosso ex-presidente Bolsonaro, à frente de milhares de pessoas, disse algo que deixou Lula desesperado. Com certeza tirou o sono de todos esses petistas e esquerdistas. Não percam. E também o senador Espiridião Amin resolveu quebrar o silêncio na CPMI, partiu para cima e, além disso tudo, ainda desafiou Flávio Dino. Realmente, por essa ninguém esperava. O senador Espiridião Amin reagiu aos absurdos que estão acontecendo no Ministério da Justiça e também o desafio de Flávio Dino, e exigiu sim que tem que aparecer essas imagens. Partiu para cima e mandou a real para a relatora Elisiane Gama e também para o presidente da CPMI. Por essa ninguém esperava e deixou a bancada da esquerda a ponto de surto. Querida amiga senadora Elisiane Gama, quero respeitosamente saudar o convocado e o seu advogado, saudar os senhores senadores. Eu vou pedir que a equipe, por favor, consiga colocar no vídeo modestas 11 é um número perfeito, né, presidente? 11 ilustrações que eu lhes passei, se for possível. Mas vou iniciar. O senhor Luiz Marcos dos Reis está aqui porque participou do dia 8 de janeiro. Não praticou nenhuma violência, não se omitiu, e eu gostaria de trazer algumas respostas a algumas dúvidas e algumas perguntas. Todos conhecem essa manifestação do nosso ministro da Justiça. Não sei se tem som aí, por favor. Ele diz que não recebeu nenhuma comunicação e desafiou que se mostrasse. Eu vou modestamente satisfazer o seu desejo, seguindo aquela lição de Joaci Góes, sapere aude, ou seja, ter a audácia de saber. Pode ser a próxima? No dia 6 de janeiro, é sabido e consabido, circulou uma informação, não circulou na coluna social, circulou no Sisbin, cuja agência central é a ABIN, de que haveria invasão do Congresso Nacional e de outros prédios, evidentemente públicos, só os há públicos, na esplanada dos ministérios. No dia 7, o ministro da Justiça e da Segurança Pública editou uma portaria regulamentando o papel a ser cumprido pela Força Nacional, que foi fotografada pelo senhor Adriano Machado. O artigo 1º diz: autorizar o emprego da Força Nacional de Segurança Pública para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado, preste atenção geograficamente, entre a rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes. Deu para entender na geografia? Assim como na proteção de outros bens da União situados em Brasília em caráter episódico e planejado nos dias 7, 8 e 9 de janeiro de 2023. Quem subscreveu isso não é um desavisado, é alguém não só avisado, como também que impôs sobreaviso e um plano para fazer face a uma contingência de 3 dias. Há alguns diálogos que eu quero deixar registrados aqui. Já no dia 8 de janeiro pela manhã, o chefe do setor de operações integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o senhor Mauro André Kaiser Cabral, que não era da administração anterior, indagou ao subsequente sobre como proceder. A mensagem seguinte, por favor, é só seguir confesso que não é a melhor produção técnica. A mensagem: bom dia, meu amigo. Vocês vão acionar o CICCN, quer dizer, Centro Integrado do Comando e Controle Nacional? É uma pergunta feita por quem? Pelo Mauro André Kaiser Cabral. A resposta: bom dia. No momento, a avaliação do Ministério da Justiça
e segurança pública. É o que está aqui. É a terceira mensagem. Se eu não estiver lendo o correto, eu peço até para ser chamado à colação. Mas eu estou apenas lendo o que está aqui. E esse documento pertence à comissão. Bom dia. No momento, a avaliação do Ministério da Justiça é que a maior tensão é no DF e, por isso, não haveria necessidade de ativar este Comando de Coordenação Nacional. Escalei a decisão para o novo Secretário Nacional de Segurança. Estou aguardando orientações. Isso já ainda na manhã do dia, às 9h22 do dia 8 de janeiro. A resposta, o CCIN não será ativado. Com isso, nós chegamos à última mensagem. Eu peço perdão pela precariedade dos recursos de que estou me utilizando. Vocês sabem a que horas foi ativado? Foi ativado. Estou acionando a célula de inteligência do Comando Central às 15h49. Às 15h49 do dia 8 de janeiro. Eles chegaram quase tão atrasados quanto o senhor. Só que eles tinham informação. Viram, gente? Ele trouxe todas as provas e leu em plena CPMI de que realmente Flávio Dino estava informado sim, que ele disse que não tinha esse relatório. Então, o senador Esperidião Amin trouxe ao vivo na CPMI para provar que tinha sim. E aí, como que vai ficar essa situação? Mas vocês acham que as revelações pararam por aí? Não. Olha o que vai dizer agora o senador. E a afirmação, somente após as invasões de todos os prédios públicos referidos, é que o comando foi acionado. Ou seja, eu quero, em homenagem ao fato, no que eu compartilho com o senador Márcio Rogério, de hoje estamos recebendo, não como visita, mas como convocado, um participante do dia 8 de janeiro, que eu não colocaria, se eu fosse o senador Magno Malta, eu não o enquadraria como golpista, mas cada um pode enquadrar como quiser. Pode-se fazer, inclusive, proposta de delação premiada com algum teor de sedução. Eu gostaria de dizer o seguinte, que, de alguma forma, nós estamos inaugurando a oportunidade de confrontar a ação do dia 8 de janeiro com a omissão do dia 8 de janeiro. É isso aí. E eu desafio que alguém questione esses mal apresentados eventos que eu selecionei. Eu apenas selecionei, quase que aleatoriamente. Porque eu achei que a sessão, hoje pela manhã, teve alguns rumos e alguns traços que não fazem parte de uma investigação para o futuro. Creio que esses pequenos flashes da omissão vão alimentar a nossa jornada. Na quinta-feira da semana que vem, certamente teremos alguns tópicos a mais. E aquela narrativa que alguns consideram, né, uma invenção, aos poucos vai adquirindo forma, fato e notícia concreta disponibilizada a esta comissão e que vai ter, esse conjunto vai fazer parte do relatório, seja do principal, seja do acessório, ou seja de ambos, que venha a ser a verdade. Meu único compromisso aqui é de ter trazido a verdade. Se eu tiver cometido algum erro de interpretação ou de leitura, porque eu quis me ater aos 10 minutos, eu peço desculpas antecipadas, mas fico à disposição para responder a qualquer resposta. Isto é o primeiro trailer da omissão em andamento, porque continuamos a não ter os vídeos do Ministério da Justiça. Há quem diga até que foram acidentalmente prejudicados, mas temos as fotografias do fotógrafo Adriano Machado e a Força Nacional estava lá. Alguém a dispersou. Viram, gente? Quantas declarações do senador Esperidião Amin? Com muita clareza, muita calma, ele explicou com riquezas de detalhes tudo o que estava escrito naquele relatório que Flávio Dino disse que não tinha. E agora ainda desafiou a situação de Flávio Dino. E vocês, o que acharam disso? E agora, olha essa notícia que eu vou trazer para vocês. Segundo o jornal Cidade Online, Zanin assombra a esquerda
que agora teme o voto sobre o marco temporal. O ministro Cristiano Zanin, que chegou ao Supremo Tribunal Federal por sua atuação como advogado de defesa de Lula, vem demonstrando que pretende ser um ministro independente. Isso está assustando a esquerda, que imaginava que ele seria um ferrenho defensor de suas pautas. A questão do marco temporal está sendo o desespero deles. O STF definirá se para reconhecer uma área como território indígena é preciso comprovação de que os indígenas ocupavam a terra antes da Constituição de 1988, quando foi promulgada. O julgamento foi interrompido em junho a pedido de André Mendonça. A presidente da corte, Rosa Weber, pediu para liberar seu voto antes que ela se aposente no fim de setembro. Até agora, o relator Luiz Edson Fachin votou contra o marco temporal e foi seguido por Alexandre de Moraes, Cássio Nunes Marques, que votou pelo marco temporal. O Supremo Tribunal Federal retorna nesta quarta-feira, dia 30, o julgamento e a base do governo Lula já teme pelo desfecho mais trágico, porque eles não estão esperando, na verdade, que vai vir do Cristiano Zanin. Até mesmo porque ele votou contra, aquela situação das drogas, enquanto a maioria dos ministros, tirando aqueles que foram eleitos por Bolsonaro, votaram a favor. E aí, gente, isso dá ou não dá desespero na esquerda? Com certeza eles estão perdendo o sono. E olha agora essa notícia diretamente do ex-presidente Bolsonaro. Frente a milhares de pessoas, Bolsonaro dá o recado mais importante dos últimos tempos e deixa a esquerda em pânico. Nunca um político sofreu tanta perseguição como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Apesar de estar inelegível, o sistema sabe quão forte ele é. Basta ver o que aconteceu em Barretos, em São Paulo, na última sexta-feira, dia 25. Frente a milhares de pessoas, Bolsonaro foi ovacionado e deixou o recado mais importante dos últimos tempos. Enquanto vida eu estiver, eu estarei ao lado de vocês. Muito obrigado, Barretos! Esse é o verdadeiro motivo para que tantos ataques e perseguição a Bolsonaro. A força de Bolsonaro é monstruosa, ainda mais agora, que ele mostrou que não tem nada a temer, comprou a briga e vai até as últimas consequências. Bom, e vocês, o que acharam de todas essas declarações? E também quero deixar uma pergunta para vocês. De 0 a 10, que nota vocês dão para o ex-presidente Bolsonaro? Não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para nós. Muito obrigada a todos. Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço cada um de vocês. Peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada a todos, eu vou ficando por aqui, até daqui a pouco eu volto com mais notícias, mais reacts e mais vídeos.